Gravando. Understand. Understand. Então vamos lá, né? E a gente terminou Ciência de Todos os Tempos. Agora nós vamos entrar nos primeiros tempos do orbe terrestre. Aí vimos tanta coisa interessante aí, né? Que a ciência, o papel dela, a presença dos emissários, inspirando-nos. Então, sempre para descobrir o passado, descobrir sobre a criação, até onde a nossa vista alcança, a gente consegue ter os registros, né, da história. Mas e depois? A gente tem aí a cooperação inspiradora dos espíritos, né, para a gente imaginar como que é a criação agora da Terra, por exemplo, que não tem registros, não tem. Então, vamos lá na leitura, os primeiros tempos, para a gente começar a discutir. Vocês vão ver que é um texto interessante, informativo, científico. Ele não quer atravessar a ciência, mas tem coisas que ele tem que passar para destacar, né, a importância da força sobre-humana, então, que está fora da ciência, do homem. Ainda a ciência estuda, tenta perceber. Nós não temos nem noção do que seja exatamente o núcleo da Terra, imagina o universo. Então vamos lá. O que é o núcleo da Terra? Vamos conversar agora mesmo sobre isso aí. Vamos fazer a leitura, depois nós vamos falar sobre isso aí. Tá bom. Ansiedade, né? Vamos lá? Ansiedade. Mas faz parte a conversa de hoje, por isso que está destacando isso aqui, né? Para a gente descobrir como foi o processo da criação e o que é a Terra em si, né? Então vamos lá. Os primeiros tempos do orbe terrestre. Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida, por milênios de milênios? Distando do Sol cerca de 149.600.000 quilômetros e destacando-se no espaço com a velocidade diária de 2.500.000 quilômetros, em torno do grande astro do dia, imaginemos a sua composição nos primeiros tempos de existência como planeta. Paremos, reflitamos, porque aqui tem muita resposta, né? A gente não imagina a força dessa equipe espiritual, né? Essa força que está fora do conceito de homem que nós conhecemos, porque o homem a gente vê como esse homem, esse ser animal limitado corporalmente, fisicamente, mentalmente. Então nós temos aqui um conceito de homem e a gente tenta igualar os maiores a esse homem. Aí que está o erro. Aqui que está o erro de tentarmos colocar os celestes, os espíritos elevados, à nossa natureza, porque eles estão muito diferentemente de nós. A abrangência deles como ser mental é inimaginável, muitas vezes, por nós. Então, a gente tem que colocar uma força sobre-humana mesmo, que é a ação dos espíritos sublimes e como eles agem
para fazer toda essa criação, né? Cocriação, em partes do universo, em um cantinho, em um momento do universo, vamos dizer assim. Então, para manter o equilíbrio de uma nebulosa terrestre. Quando a Terra foi criada, o que eles fizeram, o poder deles sobre-humano, fizeram para isso acontecer, porque todo efeito que se dê na natureza tem uma causa inteligente, tem uma sustentação inteligente. Não existe uma atuação física sem uma atuação inteligente. Não há nada na existência que conhecemos sem uma ação inteligência do poder divino. Não há. Se você tirar Deus, tudo acaba. Não existe nada. Então, a inteligência divina, ela sustenta tudo. Sustenta nós, sustenta as nossas próprias existências. Se não existisse Deus, nem nós existiríamos. E se não existíssemos, existiria o nada que nada existe. Então, não existe explicação para que não exista Deus, que não exista a nossa eternidade e que não exista o Supremo do Universo. Mas não pensemos Deus como um homem. Esse é o grande engano, que a gente coloca sempre uma referência, Deus numa personalidade individual, como nós tentamos ser sempre no nosso ego, ainda, porque transitamos no início da nossa evolução. Quando tivermos uma abrangência maior evolutiva, nós não pensaremos mais como eu somente, mas eu pensarei no coletivo, eu pensarei distribuindo o que eu sou a todos. Esse é o efeito do crescimento individual de todos nós. Então, eu imagino assim, como seria essa equipe agindo sobre um plasma, né? O plasma que, nas diretrizes mentais, eles podem mover sem ações físicas, como nós temos aqui mãos, corpos, né? Então, não existe isso. Então, se esquece corpo, esquece tudo isso. É a questão forças magnéticas movimentando grandes plasmas, atuando sob princípios da matéria. Então, a história vai mais longe, né? Por leis matemáticas. A gente falou que matemática, semana passada, ela não é uma invenção humana, ela vem de informações muito profundas de fora. Isso não é invenção humana. Então, tudo isso que nós conhecemos, lei da física, da matemática, são inspirações vindas de espíritos celestes e que nos fazem ver as grandes teorias universais. Vocês viram aí a velocidade, a distância do Sol, da Terra, varia entre 150 milhões a 149.600 milhões, porque a Terra, em certos momentos, ela fica um pouquinho mais distante, por causa do formato, a elipse, então isso aí altera um pouco, né? Quando ela está no movimento em torno do Sol. Mas, em média, 150 milhões de quilômetros da Terra. E Daniel, a velocidade dela, vocês viram? Pois é, quando a gente vê essas dimensões, né? É um momento muito bom para a gente exercer a humildade da gente, né? A gente percebe o tanto que nós somos pequeninos, insignificantes, diante do universo. E olha que a gente está vendo o nosso lado aqui, né? A gente Você vê consegue, que alguém consegue mensurar isso aí? Eu não tenho a Eu mínima acredito ideia. que não. Então, é exatamente isso. A gente tem que perceber onde nós estamos. E, às vezes, a gente inflama tanto esse ego, né? E, olha, a gente não consegue nem mensurar a distância, o deslocamento do nosso astro, da nossa Terra, do nosso planeta, imagina. A gente não consegue nem ver direito o céu, né?
É Ao um bom mesmo momento para a tempo gente... Para você, Oi, ao mesmo tempo que a gente, essa porção insignificante perante tudo, a gente imagina que a gente tem muita responsabilidade, uma importância muito grande, porque eles mantiveram um equilíbrio tão absurdamente perfeito. Qualquer equilíbrio a gente viraria pó. Imagina a velocidade dessa, se freasse o planeta, a gente desapareceria, né? Então, a gente tem que lembrar que muda tudo. a gente faz parte desse equilíbrio. E se mantém a gente vivo, é porque a nossa importância para poder, na nossa atitude, é muito grande. Tudo que a gente fizer, se mantém a gente vivo com tanto equilíbrio, com tanta grandeza, né? Nós temos nossa importância, né? O Guilherme, você Então, falando isso, me veio agora na mente o tanto que nós somos amados, né? Isso Eu acho que pensei. essa base a gente tem que ter. Nós temos que ser humildes para entender a nossa limitação diante do mundo, diante do universo e diante do outro também, que a gente é limitado, né? Mas que a gente tem que entender que nós somos muito amados, muito, mas muito amados. A misericórdia divina, aí sim, né, Leila, é imensurável. Não dá para mensurar. Com tanta bobagem que a gente faz, né, Guilherme? A gente está fazendo no nosso planeta. E a gente é muito... Exatamente. É muito amor. Muito. Ô, Leila, só para Oi. você ter uma ideia, para você mensurar, a velocidade da luz é 300 quilômetros por segundo. Em um segundo. 300 299 quilômetros por segundo. por segundo. Então, você imagina que em um segundo se destaca Eu vou daqui lá em Uberaba. até não, Uberaba é 100. Você vai 3 vezes. Não, eu estou em no Uberaba. Tuiutaba. Ah, você está em Tuiutaba. Você está a Mas não dá 300 os quilômetros 300, de não. Uberaba? Acho que dá 240, mais ou Você tá... menos. então você vai mais um pouquinho. Então você vai mais um pouquinho. Você passa de Uberaba. Em um segundo. Não, é 300 entendeu? mil. Agora, você imagina... É 300 mil. Não, é 300 mil quilômetros por segundo. Por segundo, é isso. 300 mil quilômetros. tá 300 certo. mil quilômetros. Desculpa. O raio que sai do Sol agora chega daqui a 8 minutos. 8 minutos. Você vai em Perdão. Você vai em Cuiabá 300 mil vezes. Dá 1000 Não, quilômetros. se fosse para Uberaba, já era muito, né, Amado? Já era muito. Já era muito em um segundo. Bem notado. 300 mil mesmo. 299 seria por segundo, por metros, seria milhões, né? Milhões, tá certo. É isso aí mesmo. Conversão daria 300 mil quilômetros por segundo. É isso aí. Então, você imagina a distância, né? Foi destacada 8 minutos do Sol para a Terra, para você ter uma ideia. A distância aí que percorreria 149 milhões e 600 mil em 8 minutos. O raio demora para chegar aqui. É só para te dar a noção aí, né? Mais ou menos. Nossa, não adianta, não, sou ruim de matemática. Tá certo. E a velocidade da Terra em torno da Terra em torno do Sol? Qual que é a medida de anos-luz? É medida de quê? Por dia. É a velocidade que a luz percorre em um segundo, em uma hora, em um dia, em um ano. Por exemplo, você fala assim, ano-luz demora a luz que percorre em um ano. Quantos quilômetros ela gira em um ano? Ela corre em um ano. Ano-luz. Entendeu? Em um ano, quantos quilômetros que a luz percorre? Então, essas matemáticas na astronomia, ela é muito importante. Tem outras medidas especiais que se usa, acho que é o F, o A, que dá as características. São tantos números, igual você está se perdendo, que eles fazem conversões de unidades maiores para entender
aí adota-se muito a velocidade da luz como referência. Então, por isso se fala assim, certos orbes estão à distância do nosso orbe a 300 mil anos-luz, 300 anos-luz, entendeu? Então, a distância é muito longa. Você não consegue chegar lá, porque você dura quantos anos o seu corpo, em média? 80 anos. Então, você tentou descobrir esse local nessa velocidade, só aplicando uma velocidade equivalente para ter uma resposta mais rápida, que são os Hubbles da vida, esses telescópios potentes, aumentando por lentes, né? Para você ter uma ideia, se você observar o nosso planeta de um certo ponto do universo, você vai ter uma imagem da história do país, da história do planeta, desde a criação. Então, por exemplo, 4 milhões, bilhões de criação da Terra, por exemplo. Quanto, vamos definir aí, de anos que a Terra foi criada. Então, você pega uma distância dessa do planeta, você vai ver o planeta em formação, as informações vindas pela luz. Você olha para o espaço, tem estrelas que já morreram, já não existem mais. E de tão longe que elas estão, que você ainda tem a luminosidade delas caminhando. Mas elas não existem mais, talvez. Já mudaram, né? Já alteraram. Então, se você quiser ver o universo, você tem as lentes das projeções através da luz, que são imagens projetantes daquilo que vem das superfícies, né? que o planeta emanou. Então, se você quer saber a história da humanidade de 2.000 anos, você teria que estar a uma distância equivalente a 2.000 anos. Essa distância, e você vai ter o registro dessa imagem capturada em outro ponto do universo. Então, nós não estamos sem dar as informações do que realmente somos para o universo. Então, mas nós não estamos falando sobre isso exatamente, mas é como uma referência para dar, né? Então, a Terra ela tem uma velocidade diária por dia de 2.500.000 quilômetros. Significa que ela está, em um ano, ela percorre aí 900 milhões de quilômetros em torno do Sol, né? 900 milhões de quilômetros, ou bilhões, né? Se não me engano. Tem que fazer a matemática. Se você multiplicar 2.500.000 vezes 360 dias, 900 milhões, né? De quilômetros. Por dia. Por dia, 2.500.000. Por ano, 900 mil quilômetros por ano. Então, quer dizer... Daniel, uma forma palpável da gente sentir essa velocidade da Terra, só para você ter uma noção, um avião desloca normalmente a 800 quilômetros por hora. A Terra desloca... por hora. A Terra desloca 130... Ela está deslocando com uma velocidade de 130 vezes maior do que a do avião. Por hora. Exatamente. Imagina. Imagina. Está 133 vezes maior. Você vê, e eu não sinto nem náusea. Se eu andar de carona num carro, eu sinto náusea. Você vê. Então, tá vendo? O equilíbrio, é a perfeição divina, né? Não, e o pior, ela está rodando, nós estamos rodando a uma velocidade de 1.700 quilômetros por hora, ou seja, é como se nós estivéssemos rodando 2 vezes a velocidade do avião, por hora, ou seja, em torno do próprio eixo. Girando assim? Ué. Girando. Por isso que a gente é meio tonto, né? Não, agora me deu enjoo, depois do que o Amaro falou, eu fiquei enjoada. Bom, então vamos antes aí, né? Então, na formação, que a gente está falando na formação, os primeiros tempos do orbe, né? Quando
fala aqui que que força pôde manter o equilíbrio da nebulosa destacada do núcleo central do sistema. Ou seja, nós tivemos aí a formação, ele está colocando aqui, da galáxia. Né? Então, a galáxia teve um movimento rotacional, né? E ela tem um sentido rotacional, e ela vai, nesse sentido rotacional, desprender partículas materiais para formar os planetas. Imaginem os planetas, os sóis. Primeiro os sóis, as galáxias soltam sóis. Quantos sóis temos dentro da nossa galáxia? Então, soltou elementos desse grande centro. Nós não estamos falando de um sistema, de todos os sistemas galácticos ainda, que ainda vem ainda para ser comentado. Movimentam a galáxia, soltam os sóis, parece que 200 milhões de sóis tem a nossa galáxia, e aí de cada sol ele mantém um giro, né? Cada sol continua no giro, isso na formação, tudo material de alta temperatura, né? E cada elemento desse girando também, consequentemente, soltando matérias também em torno dele, com centro de força, mantendo planetas girando em torno desse ponto que chama Sol. E aí a própria Terra gira, onde forma também desprendimento de partícula, que foi a Lua. Né? Então, a gente teve um movimento enorme de força sobre-humana, de espíritos que estavam coordenando. Quando a gente falou daquela equipe na semana passada, eles estavam coordenando tudo isso, não era só Jesus trabalhando. Então, Jesus participava dessa pleiade de espíritos para poder sincronizar todo esse trabalho. Então, ele tinha que estar realmente participando dessas reuniões, que é uma reunião sincrônica mental. Ela não precisa... o que é um espírito num conjunto desse? Ele não é como homem, como estamos aqui. Ele é como uma mente participativa. Então, as reuniões deles são assim. Agora, quando falou-se na reunião presencial, em torno nas proximidades da Terra, para questão de dar supervisão, como se fosse uma supervisão geral no projeto deles, todinho. Como a gente vai fazer um conjunto habitacional? Você tem que estar trabalhando ali, vendo como é que estão ocorrendo o trabalho, né? Mas você está no nível ali da engenharia, da arquitetura, aí você fazendo todo aquele trabalho. E ali tem os agentes menores, né, que trabalham, operários e tudo mais, e isso tem que ter realmente toda uma participação. Foi nesse sentido que foi colocado antes, na semana passada. Não que Jesus não estivesse dando conta, mas ele estava realmente participativo com esse trabalho em conjunto. É um trabalho de muitas almas. Então, deve estar até hoje, né? Até hoje, né? Eles são porque não é do dia. A gente fazer um paralelo aqui da ubiquidade. Então, esses espíritos são multiquidade. Eles estão em todos os lugares, na mesma, não é? Ao mesmo tempo. Aqui, aplicada a ubiquidade com relação ao homem, né, terreno, a gente tem essa noção, mas imagine isso em grandeza maior ao que você está provocando aí, né? Qual que é a condição dessas almas de estarem realmente atuando de forma espetacular, de forma ampla. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Daniel, lá no Centro Espírita, nas quartas-feiras, a gente estuda o Livro dos Espíritos. E nós começamos de novo. Recomeçamos. Terminou, começamos. Estamos lá no início. É tão importante o estudo da Gênese que nós fizemos e agora esse estudo que a gente está fazendo para entender aquilo lá. Claro, né?
que lá tem coisas que nem com esse estudo e nem com ainda milhares de encarnações nós não vamos conseguir penetrar o que está escrito ali ainda, né? O que é Deus, por exemplo. Mas, assim, como que a obra de Kardec, depois subsidiária com Emmanuel, André Luiz e tal, tanto que foi tão bem planejado, né? Para a gente entender, e agora, porque a gente não fez um segundo grau, ensino médio, da forma que deveria, olha a dificuldade que a gente tem também, para entender um pouquinho, não é? Mas Kardec jogou os questionamentos, né, que são profundos dentro do Livro dos Espíritos, e tem todas as respostas que a Gênesis tem também, só que ele não avança, deixa para outro momento, para poder falar um pouco mais depois de que você desse uma investigada nas questões, despertar, né, no Livro dos Espíritos, e depois encontrar uma outra obra que desse um pouco mais de leque, como aconteceu nessa obra que nós estamos estudando aqui, como aconteceu em inúmeras obras de André Luiz, para ampliar esses conhecimentos. Nós estamos tendo ampliações da obra básica. Então, nós não podemos sentar nas palavras sólidas, muitas vezes, que foram colocadas ali como, vamos dizer assim, palavras-chave, né? E dizer que nós não podemos mudar. Nós não podemos mudar aquela obra, uma obra clássica, mas nós podemos, sim, estar avançando com outras dissertações em cima dos conceitos básicos dados por Allan Kardec, porque o que se confunde muito no movimento é colocar uma quase um congelamento, um quase congelamento daquilo que foi falado. E não é assim, a doutrina lá mesmo, dentro do Livro dos Espíritos, dentro da Gênesis, fala que a nossa doutrina ela é progressiva, ela como a ciência é progressiva. Então, as informações, elas vêm a partir dos momentos da nossa consciência ser aberta. Elas vão aparecendo constantemente. Então, mas aqueles que querem engessar um pensamento religioso é que fazem dela uma religião ortodoxa. Infelizmente, tem muita gente que diz, isso aqui nós não podemos discutir. Isso tem que ser lá para frente, nós não estamos em condições de estar discutindo isso hoje. Como não? É só você ler mais um pouquinho, que vai ter em Chico Xavier, ampliações, e que você ainda trunca lá na frente, que ainda vai ter maiores indagações pela sua mente, vai depender aí, passa a depender mais de você, porque você já conquistou uma certa percepção, aí você que tem o poder de dilatar isso, é você que tem que fazer. É por isso que a gente tenta colocar aqui exatamente isso, fazer com que a gente dilate as nossas condições perceptivas. Senão nós congelamos também e vamos deixando sempre para frente, para amanhã. Tudo bem, quem tiver nessa condição, eu acho que deve ficar mesmo, ficar dentro do congelamento e ficar ali batendo bola para lá para cá, que aí sim, uma hora acorda. Pode falar, Perinho. Essa estagnação que você está colocando aí está acontecendo no nosso movimento espírita, não está? Eu percebo que está estagnado, cara. Não se caminha mais. Parou aí nas revelações trazidas por André Luiz. Levanta o chão, bebê. Alguns segmentos sim, né, Perinho? Mas aí a gente sai assim um pouco, que nem o Daniel e alguns estudiosos. A gente tem que sair um pouco, assim. Tem que ser um pouco revolucionário, né? É porque parou no Chico Xavier, né? Aí tem outros espíritos também iluminados, talvez nem tanto quanto, mas que está trazendo informações, né? Que tem fazendo médios. as holocubrações importantes, né? Que a gente tem que transcender. Né?
Tem médios aí que não são comentados pelos nossos irmãos das casas espíritas aí, tem espírito de luz trazendo um monte de informações aí, e a gente fica parada no Emmanuel. O problema que eu acho que não é nem isso, é aquele que está negando o Chico. Ainda tem isso. Isso aí, Perinho, isso aí é o seguinte, a gente tem que ter o equilíbrio, né? A humanidade, você também não pode forçar ela ser diferente, você tem que aceitar o ritmo dela. E você não pode chegar no movimento, ficar nervoso nele, porque isso não está acontecendo. Você não pode brigar. Isso é igual no mundo da vida, mundo político. A gente não tem jeito de você forçar as pessoas pensarem todas iguais. Então, o que nós estamos falando aqui é do que acontece, mas apesar de estar tudo errado, está tudo certo, porque é de acordo com o que cada um consegue perceber. Então, por se ele consegue perceber assim, é porque está certo, porque ele não consegue ir mais do que ele consegue. Por isso que a desigualdade ainda, de visão, de percepção, ainda faz parte da nossa vida. E é por isso que nós temos que respeitar as pessoas. A Kardec respeitou, jogou o primeiro livro dos Espíritos, sabia disso, sabia que teria que ser somente aquele momento. Depois de alguns anos, é que veio a Gênese, né, fazendo uma abertura maior. E mesmo assim, ele não ampliou tanto em algumas coisas. E aí depois a gente vem, você tem que pôr um paralelo com a ciência, você tem que colocar, você tem que mensurar. Isso não é fácil fazer. Isso não é fácil. Por isso que tem que ter uma aventura, né? O que a gente está fazendo aqui, de certa forma, é uma aventura no momento de pensar, né? Então, por isso que fala aqui, olha só o Emmanuel falando, hein? Quilômetros, 2.500.000 quilômetros, em torno do grande astro do dia. Imaginemos, ele está chamando você para imaginar. Imaginemos a sua composição, porque não tem referência, então você tem que imaginar. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo o quê? Imaginando a sua composição nos primeiros tempos de existência como planeta. Você não tem fotografia disso. Você não tem uma consulta no Google. Você não tem isso, porque ninguém fotografou nada, né? Você não vai achar nunca. Então, você tem que realmente montar todo um pensamento para você chegar. Mas tem gente que fala no mundo dos espíritos, não, isso não existe mundo, não. Como é que eu posso ter nosso lar, posso ter um... nós temos isso aí, conflitos entre expositores. Teve aí um expositor famoso, a gente fez uma entrevista com ele, e ele colocou como nosso lar os planetas, os mundos espirituais, os planos espirituais, não existindo da forma que está André Luiz. Entende? Então, ele não formata isso, ele não consegue formar. E é famoso. E eu contestei ele, ao vivo, né? Porque, olha, eu fiz uma pergunta, pus ele no canto. Mas, assim, não era para intencional, simplesmente uma conversa simples. Aí, o que ele falou? Ele disse que ele, não, eu não posso dizer sobre isso porque realmente eu não faço ideia. Então, por que falou do jeito que falou? Entende? Então, é falta da percepção, imaginar. É o imaginar que, às vezes, falha no homem. Aí ele não consegue desenhar isso, ele não consegue relacionar isso, né? Igual matéria. O que vocês pensam? Matéria. Nós vamos falar muito aqui, agora, a Leila perguntou o centro da Terra aí, né? Matéria. O que é matéria em si? Matéria é algo que a gente pensa que é sólido, gasoso, líquido. É mais ou menos essa visão que nós temos. É tudo que ocupa lugar no espaço. E o que é o espaço?
Tá vendo? Tá tudo, até esse conceito já está superado, né? Principalmente para nós que estudamos aqui, né? Pois é. Aí fala em buraco negro. Buraco é um negócio que não tem nada, né? De certa forma, na produção, é um espaço que não tem nada. Nada não Negro existe, e ainda aí? Aí vem as teorias das matérias escuras, né? São teorias que vão avançando, que o homem tem que especular mesmo, tem que imaginar para ir. O cientista também imagina, ele relaciona as ordens matemáticas e tudo, vai fazendo isso, mas é matéria, algo dentro de alguma coisa, uma vazia. Então, estava vazia, então, quer dizer, o nada existia, porque eu pus dentro de alguma coisa que não era nada. Então, são conceitos que precisam ser questionados. Nós estamos questionando aqui ciência. Questionando ciência. Agora, você aventura fazer isso? Eu gosto de aventurar para fazer isso, para a gente questionar e pensar. Então, você vai colocar alguma coisa dentro de nada? Vamos na razão, vamos no pensamento. Nada não existe. É Como você vai inadmissível. colocar alguma coisa no lugar que não existe? Não, e se ele existisse, ele já seria alguma coisa. Aí você diz que o pensamento é matéria, o povo diz que você é doido. Se o nada existisse, ele já seria alguma coisa. Gente, isso não é coisa minha, não. Está lá em Kardec. Ele já fez essa reflexão. A gente passa por cima, mas ele já fez esses questionamentos. Então, se a gente colocar alguma coisa dentro do nada, Cecília, que borboleta aí que ele linda, passa a existir. Cecília. Você sabe que borboleta é feito de lagarta, né? A lagarta que vira borboleta. Ai, desculpa, gente. Achei que eu estava... Eu vi o a borboleta aí. É que a Cecília... A borboleta voando nada. Me perdoa. Que tem a ver Kardec com metamorfose, né? Isso para a Cecília me deixar em paz um pouquinho, desculpa, tá? Agora, eu apertei o negócio só, aqui. Mas a gente ainda está no casulo mais exprimido que uma lagarta, né? Dentro do casulo. Tá. É verdade. Olha só as camadas que envolvem o nosso planeta Terra. Isso porque nós temos aquele aparelho sísmico que o homem não foi, né, a mais que 2.000 quilômetros, né? Não, 2.000 metros abaixo da Terra. Não conseguiu, eles fizeram um buraco, aí, me parece que é 2.000, né, se não me engano, e eles conseguiram ter registro dessa profundidade. O resto que nós temos é informações sísmicas, aquele que dá os números de abalos sísmicos, né? Movimentação do que das tem placas abaixo da tectônicas. movimentação das placas, é o que a gente tem essas informações. Conseguiu por registro sísmico, ver aonde tem as emendas, tudo. Então, se faz que é uma grande, é o único jeito que o homem tem mesmo, porque, para vocês terem uma ideia, no centro da Terra é de 5 a 6 mil graus Celsius. Né? O manto é envolvido com 4.000 graus Celsius. Mais quente do que Cuiabá, viu? O núcleo central. Hein? É mais quente do que Cuiabá. Quente e úmido, então, né? Aí, a cada dia, para você ter uma ideia, de 20 a 40 quilômetros, a gente aumenta 1 grau. De 20 a 40 quilômetros de profundidade, você aumenta 1 grau para chegar no centro da Terra. Então, é muito quente, então o homem não consegue. Então, quando você fala assim, vou nas águas térmicas, é porque são veios de rios superiores, de veios de água, que desce, vai, aquece, sobe, e você tem água quente. É um aquecimento térmico, né, que a gente tem dessas águas quentes, onde encontra rachaduras, onde encontra veios para a água entrar e ela vai e volta por questões de calor, ela sobe. Então, mina em determinado lugar a água quente. Né? Então, a gente sabe que isso aí está bem próximo de nós. Não tem aí descendo lá no núcleo da Terra para a água
chegar lá, nem água existiria, porque não conseguiria na combinação da temperatura. Então, nós estamos aqui falando em casca da Terra. Então, a gente tem uma casca. Na verdade, você tem vários mantos, crosta, você tem as divisões, litosfera e tal, e vem as diferenças. Se a gente vê muito nos estudos do solo, né? Como quando a gente faz nosso de engenharia, arquitetura, o Amaro fez engenharia, né, Amaro? Você chegou a ver essas... Quem mais tem engenheiro aqui? Formação engenheiro? Engenho de cana, certo? Aí a gente sabe que essas camadas da geologia, elas são muito importantes. Então, nós temos aí a nossa crosta, que é envolvida por essas sedimentações de matérias, né, que a gente tem, orgânicas, né? A nossa Terra, organicamente, a Lua já é diferente, a gente vai falar da Lua, mas a Lua tem poeira, restos de detritos espaciais, que vai sedimentando ali. Não é uma terra fértil, não é uma terra fértil. Mas dizem, né, que isso é informação da Gênese, que num outro lado da Terra ela pode ser fértil, né, da Lua. Então, isso a gente vai conversar depois sobre isso. Então, a gente tem sedimentos. Aqui a Terra nossa é de sedimento, que tem rochas por baixo, senão seria uma terra também não fértil. Isso aconteceu na formação. Na verdade, a Terra é um grande elemento destacado do Sol, e formou-se as camadas em volta dele, por resfriamento da crosta, e aí a gente tem ainda partes líquidas, que é o magma que a gente vê soltando pelos vulcões, que de vez em quando sai pelas rachaduras, fissuras, e vem formar na superfície essas nossas rochas. Então, o que é o nosso planeta é isso. Agora, o que é o centro? O centro a ciência defende. Eu estou falando isso só para registro. O centro a ciência define como sendo um grande núcleo de 2.900 quilômetros de raio. 2.900 de raio. Então, você tem do centrinho 2.900. Aquilo ali ele coloca como sólido, ferro, vários componentes com ferro, para aquilo ali ter como um fator ímã. Né? Agora, o que é um ferro, gente? A gente vê aqui um ferro, lá é sólido. Ele é aquele ferro que eles colocam como sendo... Como é que chama aquele ferro? Eu esqueci o nome aqui, gente. Ferro gusa? Faz essas... não, aqueles que fazem aqueles bancos, ferro... Como é que é o nome do ferro, gente? Esqueci o nome dele. Ele é um ferro... É ferro gusa? Gusa? Ferro gusa é o da construção civil, né? Não é busa, não. Não, é um ferro... Ferro gusa, o ferro gusa fundido. Siderúrgico. Não, é ferro fundido, só que é bem sólido. Então, a temperatura, certamente, de 6.000, 5.000 a 6.000 graus, é um ferro fundido. Agora, como é que você pode garantir que realmente é um ferro fundido em sólido? Você pode garantir? Não, porque isso é informação sísmica. Então o tal do buraco negro podia também ser uma ordem dessa. Agora, o que é um material duro? Para nós é duro, mas ele é penetrável. Ele só está numa força atômica combinada, mas ele não tem elementos que dão barreira de passar por ele. Então, para nós, ele seria sólido, mas para outras ordens não seria sólido.
Então, quer dizer, a gente teria uma Terra sólida, mas não é sólida. É uma ordem de forças. Vamos dizer que o nosso planeta seria de ordens combinadas de forças diferentes. Uma força mais densa no centro, força menos densa magnéticas, tudo forças magnéticas em torno, que é o manto. Só que para nós isso aí, na grandeza dos sentidos, a gente vê o quê? Como sendo um material impenetrável ou quente. Descobriram essa semana um outro elemento, a ciência está agora louquinha com isso. Eu tô tentando lembrar o nome aqui, mas assim, sai um novo elemento aí, esse do ímã. É uma combinação dele puro, só puro. Se você aquecer o material, ele vira gelo. Se você colocar 2.000 graus nele, ele vira gelo. Pode um trem desse? Então, o que a gente conhece? Eu vi essa matéria. É muito interessante, coisas que vão sendo colocadas. Agora, imagine no campo da criação, como que esses espíritos sabem de técnicas que nós nem imaginamos, nem passa pela nossa cabeça. Eu estou falando isso para saber, para a gente ver a grandeza desse pequeno parágrafo aqui, né? Dessa imaginação que a gente pode fazer da organização, composição dos primeiros tempos da existência do planeta Terra, né? A formação desse elemento, né? A soltura desse material para ser em tal ponto matematicamente definido e fisicamente definido para não chocar com outros planetas, para ter um movimento sincrônico com os demais e em torno do Sol nessa velocidade que nós colocamos aqui. Imaginem o trabalho e a grandeza dessas almas. Agora, vocês falam um pouquinho, porque eu falei demais. Vocês fazem Queria ver se eu disso? entendi essa em relação ao ferro aí que você fez. Significa que ele é maleável em uma outra condição, em um outro plano, correto? Vai depender das condições de onde ele está, das condições... Vamos por outros planetas, que como eu sei me expressar. Então, ele pode... Nossa, desculpa. Leila. Em outro planeta, ele tem... Aqui ele é sólido, mas ele pode não ser tão sólido em outro planeta. É mais ou menos isso, né? Grosso modo. Porque se você tem uma percepção, ou seja, um sentido, você percebe a matéria como a sua também está organizada, vibrando. Então, você está vibrando um corpo conforme uma natureza constituída nesse campo vibratório. Então, se você consegue perceber essa matéria do núcleo como uma matéria numa velocidade x atômica, se você vê esse prisma atômico, aí você tem uma identidade para que ele seja impenetrável. Mas vamos supor que um determinado planeta existe outra composição física, que não, igual ao mundo espiritual. Você não vê espíritos andando por nosso lar aí. Você olha para o céu, você não vê. Você não vê constituições, você não vê plantações, você não vê nada voando. Concorda? Porque não está nas suas condições vibratórias. Perceptíveis. Perceptível Falta do corpo sentidos, físico. né? Falta sentidos. Do corpo, falta sentido. Do seu corpo físico, você não consegue definir essa matéria, mas é matéria, certo? Quando você estiver lá, você vai ver que é solo duro, você anda, você tem mesa, você toma banho, você tem casa, e lá você vê que é duro, compacto, sólido, você acha que é sólido, entendeu? Você come alguma coisa, da mesma forma. Porém, daqui você não percebe nada. Estou fazendo essa comparação para a gente entender com relação a de ordens planetárias. Então, você está num planeta, você pode estar próximo de um planeta aqui,
que ele existe e você não está vendo. Você pode ter intercepções galácticas, e você não está percebendo, está passando um mundo de coisa aqui com você e você nem está vendo. E por quê? Você não está vibrando naquela mesma ordem, nem na ordem gravitacional dela, né, de centros de forças, nem na ordem física como você está organizado. Por isso que há universos e universos, né? Então, o centro da Terra, para nós, cientificamente, ela é sólida, mas pode não ser sólida como nós imaginamos. É uma vibração que você a considera elementos organizados nessa ordem. Está complicado? Não, agora deu para entender bem. Eu pensei em várias coisas, no local, na circunstância, na vibração do planeta, mas eu me esqueci das percepções que a gente ainda não desenvolveu, né? Mais órgãos do sentido. Não está nada complicado, não, tá? É muito interessante, viu? Quando você vai para o mundo espiritual, você vai e desencarna, né? E você encontra uma outra organização. Você dilata as suas percepções. Então, aqui você tem pouquíssimas percepções. Você enxerga mal, você ouve mal. E é preciso ser assim, porque o homem ele está inscrito no desenvolvimento das coisas, ele tem que descobrir o universo que ele está. Então, ele precisa de instigar a inteligência. Agora, vamos comparar com o bebê, né? O bebê descobrindo as mãos, os pezinhos, né? Isso, são os limites. Se você vai adentrando as suas percepções, isso vai dilatando. Quanto mais você aumenta a sua lógica, mais você enxerga, mais você consegue ver. Agora, é uma velocidade compatível para cada um. Não adianta você acelerar para todo mundo. Você pode falar isso publicamente, pode jogar como fator curiosidade, as pessoas acordarem, tem alguma coisa além do que eu estou pensando, eu preciso estudar, colocar isso na mente, né? Então, isso é muito importante, a pessoa realmente ser instigada a fazer isso, buscar isso um dia na vida dela, né? Então, eu creio que a gente está numa escola muito poderosa de instrução, mas depende muito da gente, depende muito do nosso esforço. Se a gente gostar só da televisão, gostar ali do nosso cafezinho, levar aquela vida corriqueira, vai passando. Deus espera, né? Sempre que a gente fala aqui, Deus espera que você uma hora acorde, mas às vezes você pode dar uma velocidade maior um pouquinho nas suas pernas para que você chegue mais rápido e largue logo do sofrimento. Conhecendo, você se liberta. Então, Daniel, sei que já passou do horário, mas segundo os antropólogos, nós andamos em pé por deficiência do nosso olfato. Essa foi a grande causa da gente ser obrigado a caminhar, a andar em pé, porque como o nosso olfato é muito ruim, se a gente fosse andar de quatro, igual os animais, a gente seria devorado pelos animais. Então, nós somos obrigados a caminhar, a levantar, porque o nosso olfato é muito ruim. Isso é... Verdade. E a gente nem levantou, né, Amaro, do jeito que precisava, porque se tivesse levantado, a gente não tinha problema de coluna, né? Mas se a gente não tivesse levantado, nós teríamos sido destruídos pelos animais mais ferozes. Ou então estava comendo capim até hoje, né? Não teria sobrevivido. Porque o olfato é muito ruim, então não teria sobrevivido como raça. Boa relação, hein? Boa relação, realmente. Eu não tinha pensado nesse aspecto. Isso é segundo os antropólogos.
Bem especulativa, né, essa afirmação. Não, dos antropólogos, não é eu que estou falando. Eu não. sei, eu sei. Mesmo mas é sendo dos interessante. antropólogos, ela é bem Faz especulativa. lógica. Eu acho que o muito ideal bom. seria que a maior parte dos cientistas se voltassem para o espiritualismo. Não estou falando de ser espírita, não. Dos princípios, né? De reencarnação. Para o vida espiritual, né? Para o espiritual. A mudança, a gente está terminando aí, a mudança disso é lenta. A gente vai conseguir chegar. Por isso que eu não acredito muito em mudança muito rápida, não. Salvador de pátria, nada disso eu acredito, não. Depende muito mais do ser humano, fazer sua parte, depende muito mais de cada um em fazendo sua parte, porque, igual você vai ter um bom representante quando o povo for bom, né? Quando o povo estiver mais assim, preparado, porque todo governo emana do povo, sai do povo. Então, é por isso que a gente tem que ter todo cuidado, atenção nas nossas defesas, harmonização. O dever do espírita é grande demais nisso, né? A gente E todo povo, trabalhar isso. Daniel, e todo povo tem o governo que merece. Então, Sim, não exato. esperneia, não. Não esperneia, não. Mesmo Foi a sociedade. mesmo ditadores, né, gente? A gente É a tem sociedade que coloca eles lá, no caso do nosso país, né? A sociedade que pôs. O a cara não foi lá sociedade. e tomou o poder. Então, por Então, isso que a gente tem que estar pensando bem, né? a gente é Antes da diferenciado, a gente tem o privilégio de estudar Kardec, de ter você como um facilitador para os nossos estudos. Então, isso é privilégio, graças a Deus, né? A gente deu uns passinhos a mais. Aqui a gente está caminhando junto há muito tempo, viu? Pode ter certeza disso. Gente, muito obrigado a todos. Nós temos... Oi. Um compromisso? O pessoal está até já saindo aí. Bom dia, bom domingo, até semana que vem. Gente, Muito bom domingo obrigado. a todo mundo. Boa semana. Obrigado a vocês. Deus vos Paulo, abençoe. obrigado, Zana, Toninho, Lúcia, Amaro, Inês, Leila. Obrigado, A Cecília querendo dar tchau também. Carol, Guilherme, Flávia. Flávia ficou caladinha, obrigado. Obrigado. A Cecília e as borboletas.